Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou de volta, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Eu queria alguns minutos da sua atenção e, tendo esta mensagem como base, você vai entender como alcançar o favor de Deus. E também dentro da mensagem eu quero dar aqui um exemplo simples, fácil e prático de entender, para que você entenda qual que é o perfil do reino de Deus. E tendo esse exemplo, o qual aqui eu irei demonstrá-lo, você vai se dar conta se atualmente falando, se o seu perfil se encaixaria ou não, atualmente falando, no reino de Deus. Eu queria apenas alguns minutos da sua atenção. Seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem, para que vocês perguntassem se o seu perfil se encaixaria atualmente falando no reino de Deus ou não. Efésios 4:7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Percebe que a Bíblia menciona a graça nos foi concedida. O que significa, ou o que quer dizer graça? Quer dizer favor não merecido. Se a graça, ela significa favor não merecido. E ao nos conceder graça, Cristo nos deu dom. Esse dom é para que nós venhamos prestar favor às pessoas. Cada um presta favor de uma forma diferente um do outro. Um presta favor na qualidade do empresário, outro presta favor ocupando a posição de pastor, através da mensagem que prega. Outro presta favor na qualidade de obreiro, prestando serviço comunitário. Outro presta favor na qualidade de levita, louvando. Outro presta favor tocando instrumento. Cada um presta favor de uma forma diferente um do outro. Porém, todos esses favores que o prestamos, conforme a palavra de Deus, debaixo da graça, conforme está escrito, é para nossa própria edificação, ou para nossa edificação própria. Porque na qualidade do que você vai prestando favor debaixo da graça, porque Ele nos concedeu graça, que é o favor não merecido, e o dom. Então esse dom nós devemos utilizar a prestar favor às pessoas, porque esse dom foi de Deus que recebemos. Então, na proporção do que você vai prestando favor às pessoas, através do dom que de Deus você recebeu, por outro lado você vai alcançando o favor de Deus na sua vida. Você vai prestando favor por um lado e alcançando o favor de Deus por outro. Quanto mais você prestar favor através do que você recebeu de Deus, mais favor de Deus você alcança na sua vida própria. Então nunca se canse de prestar favor. Nunca se canse de fazer o bem, porque Ele te deu dom exatamente para isso. Foi por isso que Ele te concedeu a graça, que quer dizer o favor não merecido. Quanto mais favor você prestar, mais favor, por outro lado, da parte de Deus você alcança. Tá, queridos? Aqui no versículo de número 10, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos o céu para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para os pastores e mestre. Aí ele disse no versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Observe que mesmo sendo apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, a Bíblia diz que devemos nos aperfeiçoar mais e mais, ou aprimorizar mais e mais a nossa vida espiritual em Cristo. E como aperfeiçoar a vida espiritual? Ou o que fazer para aprimorizar em Cristo a vida espiritual? Prestando favor através do dom que Ele te deu. Você vai prestando favor por um lado
e você vai alcançando o favor dele na sua vida por outro. Há pessoas que pensam assim: eu já sei tudo, eu não preciso mais ir para a igreja. Ou tu pensa assim: eu não preciso mais ouvir A ou B, esse ou aquele. Irmão, independente, seja um apóstolo, pode ser o papa, um bispo, cardeal, arcebispo, pastor, mestre, quem quer que seja, a Bíblia diz que devemos nos aperfeiçoar sempre, aprimorizar sempre, porque tratando das coisas de Deus, nós vamos morrer e nunca vamos entender de fato qual é o propósito de Deus na nossa vida, de tão grande que Ele é. Ou seja, vamos morrer e nunca vamos entender de fato o que é a vida espiritual, porque tudo que alguém conseguir imaginar, pensar, tudo que alguém conseguir imaginar, por mais alto espiritualmente falando que seja, nunca será o bastante, nunca é o suficiente. Devemos nos aperfeiçoar sempre, aprimorizar sempre. E qual o motivo de ter que aperfeiçoar ou aprimorizar a vida espiritual? Para que possamos entender se o nosso perfil, atualmente falando, se encaixa de fato e de verdade no perfil do reino de Deus, se pode se entrelaçar no perfil do reino. Porque tem muita gente que anda de qualquer jeito, de maneira equivocada, e pensa assim: não, já me batizei, estou salvo. Eu vou lhe dizer, não é o batismo que salva. O que salva é a conversão, o que salva é arrependimento, o que salva é a renúncia. O batismo é uma simbolização de que aceitou a Cristo, mas é o caráter, o comportamento daquele alguém que vai mostrar se aceitou a Cristo ou não. Por exemplo, eu tenho aqui 2 aparelhos celulares, um maior e outro menor, e uma caixinha. Eu vou te mostrar aqui o que é o perfil do reino. Agora, essa caixinha ela foi feita sob medida para esse aparelho. Ela se encaixa perfeitamente. Digamos que essa caixa seria, que é um exemplo, irmão, essa caixa seria o reino. E alguém almeja ser salvo, deve diminuir-se para que se encaixa perfeitamente no perfil do reino. Certa vez, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João disse: convém que ele cresça, falando de Deus, e que eu diminua. Então, se eu desejo me encaixar no perfil do reino, eu tenho que me diminuir. Quanto mais eu me diminuir, mais eu vou me encaixar no perfil do reino de Deus. Se encaixa perfeitamente esse aparelho nessa caixa, porque foi feito sobre medida. Então, quando eu me diminuo na presença de Deus, eu me encaixo perfeitamente no reino. Agora, por outro lado, se eu estou na presença de Deus e andando de qualquer jeito, esse aparelho, ele não foi feito para essa caixa, ele não vai caber aqui. O perfil desse aparelho não se encaixa, não se difundem, não se entrelaçam, porque ele não tem o perfil dessa caixa. Esse aparelho não foi feito para essa caixa. Mas esse, porque esse é menor, diminuiu, se encaixou perfeitamente no perfil da caixa que se representa o reino. Mas esse daqui, digamos que a pessoa rebelde que anda toda errada na presença de Deus, não vai se encaixar no perfil do reino. Alguém que mente, a mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o maligno, o diabo, não vai se encaixar no perfil do reino. Alguém que bebe, que tem alguns irmãos que diz que é crente, pau d'água, pingaiada, essa é a grande realidade, e diz que está salvo, não se encaixa no perfil do reino, porque a bebida não santifica, a bebida embriaga, não pode ser salvo, não se encaixa no perfil do reino. Tem outros que andam na roda dos escarnecedores, andando com pessoa errada, não pode se encaixar no perfil do reino. Tem outros que andam de aboate na vida do mundo. Há muitos crentes que andam na vida errada por aí, também não se encaixa no perfil do reino, porque tem que diminuir para que possa encaixar-se perfeitamente no perfil do reino de Deus. Então, aqui há 2 pessoas, uma obediente, que está obedecendo a palavra, e outra desobediente. A desobediente, ela nunca vai se encaixar no perfil do reino, porque não se diminuiu, está andando errado. Mas a pessoa obediente, ela vai se encaixar perfeitamente no perfil do reino de Deus. Eu pergunto a você que vai ouvir essa mensagem do outro lado, atualmente, será que você se encaixaria no perfil do reino de Deus?
Por isso a recomendação da Bíblia no versículo 12 é a gente se aperfeiçoar, aprimorizar nossa vida espiritual. O que é aperfeiçoar ou aprimorizar? É a gente aprender, é a conversão, é a renúncia no mundo, para que possa encaixar-se perfeitamente no perfil do reino. Então, quanto mais você se aperfeiçoar, quanto mais você aprimorizar a sua vida espiritual, quanto mais você se diminuir espiritualmente falando, mais você vai se encaixar no perfil do reino. Agora, quando alguém não se aperfeiçoa ou não aprimoriza a sua vida espiritual, não pode encaixar no reino de Deus como esse daqui encaixa. Porque o perfil da caixa é um, o reino, o perfil desse alguém é outro. Mas esse daqui que diminuiu, encaixa perfeitamente. Deixa eu perguntar uma coisa a você que me ouve agora. Você teria coragem de pegar alguém que você não conhece, que está bêbado na rua, e levar para dentro da sua casa e dar toda a liberdade para ele? Óbvio que não. Você não confiaria. Por que Deus teria que aceitar um alguém com o espírito do Zé Pilintra dentro do reino? Se nós que somos pecadores não aceitamos, por que Deus vai aceitar? Tudo que você não aceita, Deus também não aceita de igual modo. Você aceitaria um alguém te enganar, mentir para você? Por que Deus tem que aceitar dentro do reino, Deus que é santo, um alguém que tem em seu espírito de mentira? Você aceitaria traição? Por que Deus aceitaria um alguém entrar no reino com espírito de traição, de prostituição? Deus também não aceita de igual modo. Ele ama a todos de igual modo, mas desde que a pessoa se diminua para que encaixe-se perfeitamente no reino. Do contrário, não poderá encaixá-lo, porque não se aperfeiçoou, não aprimorizou-se a vida espiritual para que se encaixasse no perfil do reino. Então tem aquele que se aprimoriza, se aperfeiçoa, e aquele que não dá importância nenhuma. O que não dá importância nenhuma nunca vai encaixar, porque o perfil não bate. Agora aquele que se aperfeiçoa ou se aprimoriza espiritualmente falando, encaixa perfeitamente no reino dos céus. Então, se você deseja ser salvo, entende, tem que aperfeiçoar, aprimorizar-se ou diminuir-se para que Deus cresça em você. Quanto mais você se diminui espiritualmente falando, mais aperfeiçoado você fica, encaixando perfeitamente no reino dos céus. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão desta mensagem e através desse simples exemplo, você se pergunte se hoje, atualmente, hoje falando, se você se encaixaria no perfil do reino, se você se encaixaria no perfil do reino de Deus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Boa reflexão em nome de Jesus.